repercutindo mais um empate do Grêmio que adia o ingresso no G4 e o Inter tem jogo amanhã para se consolidar no primeiro pelotão do Campeonato Brasileiro. Em 30 segundos, donos da bola RS no ar. Donos da Bola RS, live no YouTube, lá tem enquete interativa, convidando todo mundo para participar. Vai na nossa live no YouTube, aba Comunidades e responda a seguinte pergunta, nos ajudando a cumprir este Donos da Bola. Por que o Grêmio tem dificuldades para vencer? 1. A qualidade dos jogadores. 2. Escolhas do técnico Roger Machado. 3. O time está mal treinado. Ou 4, devido aos erros da direção. A gente sabe que todas as alternativas acabam tendo um relacionamento com esta campanha instável do Grêmio na Série B. Mas a gente quer que você vote lá na nossa live do YouTube qual é a principal alternativa. E eu vou abrir o nosso debate com o César Cidade Dias para analisar mais um empate do Grêmio, desta vez contra o Sport fora de casa 0-0, CCD. Meneghetti, precisamos começar esse jogo antes mesmo da bola começar a rolar. O Grêmio começou a afundar como time na escalação, quando, curiosamente, Roger Machado tirou a única boa notícia do Grêmio na temporada, que é o Bitelo, o Roger tirou do time. E depois do jogo, o Roger justificou que tirou do time por causa do momento do Thiago Santos. Foi essa a justificativa. Eu não poderia tirar o Thiago pelo momento dos 3 últimos jogos. Roger está se perdendo nas palavras, mas e o jogo? E o jogo do Grêmio no primeiro tempo foi constrangedor. A atuação do Grêmio no primeiro tempo foi uma vergonha para o torcedor do Grêmio. Uma vergonha. O Grêmio não se entende, o Grêmio não sabe o que está fazendo. Pois depois do jogo, Roger Machado disse que foi estratégia. A trágica atuação do Grêmio no primeiro tempo foi, portanto, uma estratégia do trabalho do Grêmio. Aí a gente avança para o segundo tempo, que em pouco tempo o Grêmio coloca o Elias, coloca o Bitelo e perde gols. Pela incompetência do Elias, é verdade, ele perdeu um gol que não pode perder, mas por que ele perdeu, Meneghetti? Porque ele tem mais físico que os outros. O Elkson está no Grêmio há 4 meses e não tem perna. O Edilson ontem entrou e lesionou mais uma vez, vai ficar mais um mês parado, todos sabiam. E no final do jogo, o Denis Abraão olha e diz o seguinte: esse ano vai ser diferente, o ambiente está diferente. Eu preciso fazer o quê, Meneghetti? Chorar, dormir, rezar, me dá uma ideia, porque eu já não consigo mais saber o que fazer. Eu não acredito em nada produzido por Romildo Bolzan, Denis Abraão e já coloco também Roger Machado. Eu vou rezar, Meneghetti. Ribeiro Neto. Bom, é óbvio que a grande oportunidade do jogo foi do Grêmio, né? Eu brinco muito, nem é brincadeira, é uma coisa muito séria que virou quase um meme da geração perdedora de gols. Mas, e é isso, né? São perdedores de gol. Mas foi do Grêmio. Só que foi uma única chance real, concreta, até poderia ter decidido o jogo, mas foi o Sport Recife que teve todas as outras boas oportunidades. Não tão boas como essa, mas teve. O sistema do Grêmio estabelecido pelo Roger, na minha opinião, não deu certo, como ele disse. Se vocês olharem atentamente o jogo, o Sport Recife até não entrou na área do Grêmio, mas esteve ali no miolo da área com diversas oportunidades para finalizar. Por que isso? Porque mesmo com 3 zagueiros e 2 volantões, o Grêmio foi falho na marcação, foi falho no pé de ferro. Então, é conversa fiada. E assim, o Meneghetti, uma coisa assim, a palavra aceita tudo, né? O discurso aceita tudo, né? Você pode concordar ou não. E às vezes não, eu já estou convicto que o técnico Roger, quem eu sou fã, mas estou decepcionado, e os dirigentes do Grêmio, eles falam para quem? Eu quero saber para quem que eles falam. Porque é uma narrativa
que não corresponde à verdade. E parece que todos nós, torcida, imprensa, somos imbecis. Desculpe se eu estou sendo agressivo, mas como eu me sinto quando eu ouço algo que não corresponde à verdade. Então, assim, ó, eu fiquei assim, ó, o Grêmio vai classificar, tá, Meneghetti? Vai, porque os outros são piores que o Grêmio. Mas assim, ó, tá muito abaixo do mínimo. Mínimo. Baldasso. Eu vou dizer uma coisa para vocês. O futebol passou por várias evoluções através dos tempos. Mas algumas coisas elas continuam valendo e valendo muito forte. Quando eu tinha 5 anos de idade, via jogo com o meu pai dizia para aquele menino cabeçudinho que estava vendo o jogo com ele o seguinte: meu filho, futebol se ganha no meio campo. E isso nunca mudou e nunca vai mudar no futebol. O Grêmio é um corpo perambulando sem cérebro. O Grêmio não tem ninguém que pense o jogo e ninguém no Grêmio se preocupa com isso. O Roger já armou time para jogar pelo lado, já armou time para se defender, já armou time para ser incisivo na marcação da saída de bola. O Roger nunca armou um time para pensar. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Às vezes é melhor tu ter um meia ruim do que não ter um meia. O Grêmio precisa ter alguém que pense, nem que pense mal, seja Campaz, seja Benítez. O Grêmio é um buraco vazio em criatividade no meio campo, e ninguém fala isso. Se o Grêmio não arrumar uma maneira de ter um meio campo que pense, o Grêmio vai ser isso aí até o final. JB, quero te ouvir. Meneghetti, foi um jogo ruim do Grêmio, foi uma partida horrível que poderia ter sido salva por um jogador, que não é o grande responsável pelo que aconteceu, mas é também um dos responsáveis pelo que aconteceu. O Grêmio teve uma chance claríssima com o Elias e ele perdeu. Eu reforço o que já falei, por exemplo, no meu canal do YouTube. O Elias teve a chance de mudar o patamar seu no Grêmio e do próprio time, entrar no G4. E o erro dele na cara do goleiro vai ser lembrado. A diferença do grande jogador, daquele cara que se destaca, ou o cara que vai ser lembrado como um atleta que não deu rendimento, não deu resposta, é justamente essa. É a escolha na hora de fazer o gol. E isto, o Ribeiro Neto, que está aqui alvoroçado, aqui, fazendo gestos, parece um cara que está sinalizando um avião no aeroporto, ele tem razão. O Ribeiro Neto tem razão, a geração perdedora de gols, por vezes, erra gols inadmissíveis na cara do goleiro. Então esse é o primeiro ponto. Só que assim, eu não posso colocar só nele, porque, gente, o Grêmio como um todo jogou mal. O Roger, mas o Sport não chegava. Sim, o Roger montou 3 zagueiros, recuou os 2 volantes, fez uma linha de 5, botou 2 outros caras, os 2 laterais, fez uma linha de 5, botou os 2 volantes da frente, puxou os 2 meio atacantes, o centroavante ficava lá isolado e era um retrancão danado. É óbvio que o Sport não ia chegar, mas também tinha quilômetros para esse time ir para o ataque. O Roger disse que isso é estratégia, mas se foi uma estratégia ruim, porque o Sport também é um time que tem muitas limitações e nós vimos um jogo pobre tecnicamente. O Thiago Santos, pelo Bitelo, eu não acho assim o maior crime da humanidade, tá? Pelo que o Bitelo estava jogando. O Bitelo não estava jogando tão bem assim nas últimas partidas. Mas é verdade que o Thiago Santos e Biel rivalizaram para saber qual o pior em campo nessa partida. E aí nós temos algumas outras questões. O Kahneman foi expulso justamente pelo que apresentou o jogo, mas ele é o menor dos culpados. Ele teve que salvar os companheiros e ficar fazendo falta. E aí o lateral Edilson, né? O Edilson lesionou de novo. Quem imaginava que isso iria acontecer, né? Nunca se imaginou que uma coisa dessa fosse acontecer. E para fechar, Meneghetti, eu estou na dúvida com o Elkson. É fato que ele não dá resposta. É fato que ele está fora de forma. Mas vocês já prestaram atenção que a bola também não chega lá? E talvez não seja Elkson ou Diego Souza o problema. A bola é que não está chegando. E aí a culpa é do Roger. O Ribeiro está inscrito, só quero dizer o seguinte: a expulsão do Kahneman foi equivocada por parte do árbitro. Não era lance para cartão amarelo, era lance para cartão vermelho direto. Ele já tinha o amarelo, tomou o segundo amarelo e foi expulso. Na minha opinião, é lance para cartão vermelho. Por quê? Ele vai com os 2 braços no rosto do jogador. Ele foi. Vai com os 2 braços. É vermelho. Isso aí é cartão vermelho. Parar um lance, não, Meneghetti, porque o Thiago Santos bota os 2 braços no rosto do jogador, para mim é para cartão vermelho, não é para cartão amarelo. É só uma divergência. Eu quero dizer o seguinte: o jogo de hoje, para mim, ele é um retrato do planejamento do Grêmio para 2022. De um técnico que faz escolhas equivocadas, eu concordo com o César, botar o Thiago Santos, deixar o Bitelo no banco, o Bitelo entra e já melhora o time do Grêmio, e de um técnico que demora para mexer, que não tem coragem, que foi mexer a 19 minutos e meio do segundo tempo. De uma direção que contrata jogadores equivocados, né, jogadores ruins. O time do Grêmio, os reforços do Grêmio na temporada, tem uma qualidade técnica que anda de mãos dadas com o medíocre.
Medíocre é sinônimo de mediano. Talvez eu até esteja sendo benevolente. Os jogadores que Denis Abraão, Sérgio Vasquez, Diego Serri, afiançados pelo presidente Bolzan, esses jogadores contratados não têm nenhuma condição, na sua grande maioria, de vestir a camisa do Grêmio. E outra, o Grêmio tem alguns bons veteranos, Jeromel e Kahneman, mas como eu disse na introdução, veteranos, um monte de jogador ruim. Ah, mas tem outros jogadores. Sim, também tem aqueles que não têm condição física. O Edilson se sabia que era uma contratação equivocada. Ele está há 13 meses no Grêmio e ficou em campo durante 300 minutos. Ora, isso não soma 4 partidas. Então, e agora o Grêmio vai buscar mais um lateral direito. Depois de Orejuela, de esperar por Léo Gomes, de Edilson, de Rodrigo Ferreira, o Grêmio vai para a 5ª tentativa de lateral direito na janela. O Grêmio ontem foi o retrato dos seus equívocos nesta temporada. Ribeiro Neto está inscrito. Sabe que tu falou nos veteranos e é verdade. O Grêmio é um grupo ruim, caro e ruim, né? Agora, nós que brigamos, o César briga muito pela categoria de base. Eu quero dizer para vocês que não é porque ele é jovem que o cara tem que jogar. Quando o Bitelo, a gente reclama que saiu do time, embora também não estivesse muito bem, assim como todo mundo, né? Quando o coletivo baixa todo mundo. Enfim. Não é porque ele é jovem. Os jovens não podem se colocar como à frente dos veteranos porque são jovens. Eles têm que se colocar porque são melhores que os veteranos, né? Então, nós estamos vendo aí no futebol mundial jogadores com 19, 20 anos fazendo a diferença. Por quê? Porque eles são melhores, né? E os jovens do Grêmio não são todos que têm que jogar. Eles não são melhores que os veteranos. Eles têm que se habilitar porque são melhores, mais competentes, porque decidem. O que eu quero dizer com isso? Onde é que tu quer chegar? Eu tô na dúvida. Então chega. Nós brigamos durante tanto tempo pelo Elias ter uma oportunidade. Nós brigamos até hoje, porque nós não sabemos até onde o Pedro Lucas vai jogar. Nós brigamos e eu briguei muito pelo Gabriel Silva. Tá? Pelas oportunidades. Eu vou dizer para vocês, eles também, tirando o Bitelo, que já comprovou, não se habilitam. Vocês estão Porque eles são responsabilizando o ruins, Elias. São jovens ruins. Vocês estão responsabilizando Mas por que efetivamente não, né, Meneghel? o Elias. Não, peraí, ele perdeu um gol. Não, ele Nilmar perde perdia sempre gol. gols, ele sempre perde não, gols. não, isso. não, mas o Elias não é o principal responsável pelo empate ontem. Não, ele é Vamos um disso. dos. Errou, não pode errar, tá bem. Mas ainda bem que tu fez uma ressalva, JB. Te abraça na tua ressalva. Mas eu não posso ficar apenas com o Elias. Não fica. mas eu Vamos disse dar que esse não. protagonismo pro Elias pelo olha tropeço só, ontem. quem deu esse passe aí pra ele? Biel. Não foi o Biel. Não foi o Biel. Foi. Tu acha que o Biel ontem fez uma boa partida? Não. Não, o Biel foi mal. Tá, mas Só eu que não aí, o fato do Biel ter ido feito uma partida horrível, mas ter conseguido um passe horrível, eu não gosto de adjetivar assim, parece que eu estou destruindo o cara, mas ele não foi bem. Acho que todo mundo entendeu. Mas aí ele faz um passe muito, muito bom, não justifica a má atuação dele. O Elias, ele pode ser um bom jogador, contra o Operário ele salvou, mas a gente não pode tirar do contexto dizendo, olha, seria uma partida ruim do Grêmio que ele salvaria. E a diferença do jogador que muda de prateleira, vamos aqui, o Yuri Alberto, mudou de prateleira no Inter por quê? O Inter fazia alguns jogos que não estava bem, chegava nele, ele fazia. Ele aproveitou a chance. O Elias Vem. tem que começar a fazer isso. Vem, Baldasso. Olha, eu vou dizer para vocês, quando eu digo que o Cruzeiro, o Vasco e o Bahia já subiram, dizem que é um exagero, e falta muito tempo. Essa do falta muito tempo, ela é fatal na maioria das vezes. Eu não digo que o Cruzeiro, que o Vasco e o Bahia já subiram pela pontuação que eles têm. Eu digo que eles já subiram porque eles jogam mais que os outros times da Série B, e é por isso que eles vão subir. Eu vou dizer uma coisa para vocês, não é que o Grêmio não está jogando mais que o Sport, que neste momento é o seu inimigo direto. O Grêmio não está jogando mais que o Criciúma. O Grêmio não está jogando mais que o Operário. A chance do Grêmio, neste grupo ruim montado, ruim, não é pouco ruim, muito ruim, a chance do Grêmio é que há uma janela em que ele, Grêmio, tem condições financeiras de fazer coisas maiores e melhores que os outros times. Se o Grêmio errar de novo nesse processo, o Grêmio não sobe. E o problema do Grêmio, esta é a chance, o Baldasso tem razão. E o problema do Grêmio é que os artifícios, os protagonistas desta remontagem do grupo serão os mesmos que mantiveram o Mancini até o começo da temporada e que contrataram Janderson, Benítez, Nicolas e outros tantos. César. E vocês chegam aqui, eu estava prestando atenção, muita atenção no que vocês estavam falando e a gente se dá conta que pontualmente todos têm razão. O Elias errou o gol e podia ter feito, os meninos estão tendo dificuldade mesmo, Estão tendo. fisicamente o time é uma baderna,
O Baldasso tem razão que falta um pensador, ou um articulador, ou alguém que no meio-campo possa jogar. Também é verdade que, mais uma vez, o discurso ainda dá, o tempo ainda permite. Tudo que a gente falou aqui é verdade. E tem uma situação que a gente acaba não falando, que é o que faz o Grêmio estar onde está, que é a incompetência para gerir. A tal da gestão, ou gesto grande, como gosta de dizer o senhor Denis Abraão, é o que está fazendo o Grêmio estar onde está. O Grêmio hoje é resultado do seu entendimento. O Grêmio é um fracasso pelo seu trabalho. Romildo Bolzan, Denis Abraão e entrando Roger nessa história. Nós sempre vamos queimar alguém. Nós sempre vamos ter o resultado disso. Como é que vai a cabeça do Elias, que no primeiro erro sai do time, Meneghetti? Como é que vai a cabeça dele? Porque ontem ele é o responsável. Por quê? Ele estava jogando, ele ganhou um Grenal, por exemplo, no Beira-Rio. O Operário ele salvou. Com o Operário ele salvou. Como é que foi a cabeça dele? Como é que está a cabeça do Bitelo hoje, que para jogar o grupo mais cascudo, o Bitelo deixou o time? O Denis tem que cair hoje. O Grêmio não tem gestão no departamento de futebol. Esse susto que o torcedor vai ter de ver Denis Abraão contratando para a janela é o susto do fim. Entendam isso e pelo Grêmio mudem. Se o Romildo Bolzan está pensando em outra coisa e tem medo de decidir, que alguém do Conselho de Administração... Decidiu, né, Cedro? Vamos ser justos, ele decidiu. Ele não é candidato a governo do Estado, né? Não. Decidi trocar as coisas. Não estou falando de política. O presidente não gosta de trocar. O presidente Romildo Bolzan não muda nada nunca. Ele espera que as coisas caiam. O Meneghetti, só deixa eu dizer uma coisa. Pedro, fica atento que eu já vou te chamar com o Roger. Eu falei aqui já uma outra vez. O Internacional, quando caiu, torrou uma geração inteira de jovens, tá? Porque soube gerir mal a situação, colocou como salvador da pátria alguns, e eles não tinham sustentação nem emocional para isso. Eu entendo isso aí. Agora, sobre o Elias, não é de hoje que ele perde gols sempre, tá? Todos perdem gols. Tudo bem. Sim, é uma geração inteira que perde gols. Mas ontem o Elkson perdeu algum gol. Sabe por que o Elkson não perdeu o gol ontem? Sabe por quê? Porque não chegou. Porque o Elkson tá com a minha perna. Tá bem. Vamos lá, Ribeiro, que eu tenho que chamar o Pedro Oliveira. Eu só quero entrar nessa questão de gerir. O Grêmio tem uma janela e talvez seja a última oportunidade de dar uma consertada. Sabe quem é o foco da janela? Mais um volante. Isso. Mais um volante. O Grêmio não sabe fazer gol, Meneghetti. E o torcedor, você também, torcedor. E a direção, e a empresa, só fala de mais um volante. Mas onde é que vocês estão com a cabeça? Pedro Oliveira, vamos trazer o Roger aí para participar do nosso debate. Tudo bem, Pedro? Boa tarde. Tudo bem, Meneghetti? Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que nos acompanha. O Roger Machado admitiu que o Grêmio errou lá na frente. Até num certo momento ele citou que a frustração do empate é porque o Grêmio criou muito e não conseguiu converter em gols. Então fala Roger Machado sobre o ataque do Grêmio. São as escolhas que o atleta tem na frente, né? Como dizer, os treinamentos são para que você propicie e proporcione as oportunidades que eles vão se deparar nos jogos, né? E a gente faz com bastante frequência. São umas questões que eu faço bem, independente do momento, independente da qualidade que tem na frente, dependendo da idade, dependendo do grupo, eu sempre trabalho muito isso. Mas como eu disse, é um momento de cada atleta. É claro que a nossa eficiência hoje ela é baixa, né? Ela é bem baixa, né? Porque nós estamos tendo que produzir uma quantidade de oportunidades muito grandes para conseguir empurrar a bola para o gol. A ansiedade, né? Justamente a gente está falando desse momento, né, já significa um momento que posteriormente, né, o torcedor também leva para o campo a ansiedade e isso passa para os atletas. Como eu sei que o JB vai mandar abraço, vou antecipar aqui os meus abraços. Um vai aqui pro lado aqui de Porto Alegre, para Viamão, tá de aniversário hoje, Colorado, Diego Freitas Severo. Diego Severo, um abraço dos donos da bola. E o outro vai pro Rio de Janeiro, o Marcelo Burim, que é gaúcho, mora lá com a família, estava de aniversário ontem, um dia de delay de atraso, Marcelo Burim. E pros filhos Enzo e Bernardo, e pra esposa Simone, eles não perdem um donos da bola lá no Rio de Janeiro, moram no Recreio dos Bandeirantes.
Valeu, Marcelo Burim e família. Eu tenho uma leve impressão, uma intuição, que o Roger se perdeu na curva. Deu uma derrapada, para usar um termo da Fórmula 1 CCD. Eu acho que ele se perdeu. Eu tenho certeza que se perdeu, vem se perdendo, na verdade, porque não tem comando. O Grêmio não tem departamento de futebol, o Grêmio não tem a mínima noção do que está acontecendo. O Grêmio está montando, brincando de futebol. É uma coisa lamentável que fizeram com o Grêmio. O que virou o Grêmio, o que era e o que virou. Serão 10 anos longos para recuperar, assim como foi em outro período lá, sobretudo naquele período da ESL, mais 10 anos de sufoco, e espero que essas pessoas nunca mais tenham o poder de fazer o que fizeram com o clube. Mas com relação ao Roger, o Roger está com uma confusão, Meneghetti. E essa confusão me preocupa muito, e eu quero aqui ser muito cuidadoso para falar. Sério? O Roger está confundindo vocabulário com conteúdo. Opa! Vocabulário é uma coisa, conteúdo é outra. Ontem saiu até uma expressão dificuldade cognitiva do grupo. Qualquer pessoa que começa a confundir, tentar falar, quando tu diz que alguém tem dificuldade cognitiva, tu tá chamando de burro. E as pessoas sabem. E quando tu começa a falar de maneira muito rebuscada, sem entender o que tu tá falando, e aí eu coloco certa vez tu disse, a gente precisa da descrição. Letra aí. Sabe quem é que tá precisando de descrição? O Roger. Falei. Mas não em relação a quem tá ouvindo, em relação ao que tá falando. O Roger já não entende o que ele diz. Porque o time Peraí. O Baldassi tá titular. Porque o time... Eu quero te entender. O Roger, olha a tua frase. O Roger já não entende o que ele diz. Ele está tão preocupado com o vocabulário e com a forma que o que ele está produzindo dentro do campo não é o que a gente está vendo. Quando ele fala, por exemplo, depois do jogo, quando ele diz da forma como o Grêmio montou a estratégia e tu enxerga algo completamente diferente, ele está preocupado com o jeito, preocupado com a expressão, preocupado com o vocabulário, mas não tem a mínima ideia do que ele está produzindo no trabalho dele. E isso é lamentável. Fala, Baldassi. O Roger vive uma situação de desespero, de alguém que comanda um grupo que não tem qualidade técnica. Isso até poderia ser atenuante, mas é aí que tu vê um bom treinador. É aí que tu vê a capacidade dele de encontrar soluções. Existem vários casos na história, inclusive do futebol gaúcho, de treinadores que encontraram soluções. E se tivesse o Roger em meio a bons e ele tivesse um grupo ruim não encontrando soluções, poderia ser outra atenuante, mas não é o caso. O Sport Recife não tem melhores soluções do que o Grêmio. Boa parte, ou a grande parte dos times que estão disputando a Série B com o Grêmio também não tem recursos técnicos. O Roger se atrapalhou, o Roger comete erros e o mais importante, talvez mais grave do processo, o Roger começa a apresentar arrogância em relação a justificativas do que está fazendo errado. Eu quero dizer que lamentavelmente, eu concordo com isso, porque o Roger nunca teve essa característica. Eu não gosto muito do termo arrogância, mas talvez ele seja mais adequado. Eu uso soberba. Eu acho que às vezes é uma defesa do Roger. Ele já vem, eu percebi isso, JB, já vou te passar, há algumas semanas, quando ele criticou que a imprensa rotulava o esquema de 3 volantes. Ele se mostrou um pouco indignado. São 3 marcadores. Cara, isso aí é peanuts, isso aí é algo muito pequeno, isso não é relevante para que o treinador do Grêmio aborde isso numa coletiva. Fala, JB. Tu falaste da Fórmula 1, né, Meneghetti? Porque hoje é um dia maravilhoso para todo mundo que gosta de Fórmula 1. A Band conseguiu renovar até 2025. Seu contrato vai continuar aqui com o Sérgio Maurício, narrando uma maravilha. Mariana Becker. Renovou no capricho. No capricho, né? Por fora. O SBT estava ali, a gente foi por fora e conseguimos a renovação. Não, maravilhosa. Eu sou fãzoca de Fórmula 1. Não era só o Silvio que estava atrás, tá? Hã? Não era só o Silvio Não era só o Silvio? Não era só o Silvio. Não era só o Silvio. Tinha outros, tinha a igreja, lembra? tinha de tudo. Tinha de tudo. No Canadá teve uma vez que estava o Rubinho e o Fisichella, e aí veio o Márcio e passou os dois. Passou o Rubinho. O Massa passou o Rubinho. Passou o Rubinho Massa e o Fisichella. passou o Rubinho. Tá, isso é quase uma obviedade, né? Tá. Não enche o saco. Massa passou o Rubinho. Tá bem. Não enche o saco, o melhor piloto Olha o Paulinho brasileiro. envolvido aqui, lamentável. Paulinho vai botar uma barca Paulinho. furada hoje. Paulinho é o fã número 1 do Rubinho Barrichello. E eu sou o número 2, só não sou um pelo... É mesmo? E o Massa passou, né? Exatamente. Massa foi. Tá, mas tá assim, ó. Mas de vai me binóculo, ajudar. Rubinho. Vai me ajudar. Foi 2008, isso o Massa tava de Ferrari. O Massa tava de Ferrari. O que isso tem a ver com o Grêmio? sabe qual- É que ele abriu a gaveta e eu entrei na gaveta. Exatamente. A culpa não é dele. É que sabe o que isso tem a ver? Tu disse que tu falou o seguinte, o Roger deu uma derrapada, né?
O problema é que o Roger está numa Williams, que já foi um grande carro no passado, mas agora está no final do grid. O Grêmio é uma Williams, não é mais um grande carro. Tá bem, foi bem. Não adianta ter piloto. Não adianta ter piloto. O Grêmio é uma Williams. Está na 20ª posição lá. Eu só não concordo. Eu acho que ele tá voltas atrás, eu acho que ele não tá nem no mesmo grid. Esquece a legenda e foca em mim. O CCD só não está... Eu não tenho total assertiva... Olha que bonito. Ao que tu está falando, porque eu ainda suspeito que o Roger está vendendo Sabe algo... que assertivo não tem esse sentido, né? É verdade, eu errei. Eu também erro. Eu não concordo plenamente, 100% com o CCD, porque eu ainda acho que o Roger está vendendo algo que nem ele acredita. Sim, mas É um discurso externo. tu não acredita em mim por quê? Só o que eu tô Vou dizendo. acreditar nisso. Agora, o que o Baldasso falou é exatamente o que eu penso nesse momento do Roger, que eu sou Atenção, fãzoca de solenidade. carteirinha. Tu pensa igual ao Baldasso. E, aliás, eu tenho pensado, quando ele fala de Grêmio. Ele fala de Grêmio. Tá. A minha decepção Tá na hora de com o rever as Roger- teses, Baldasso. Tá a na minha hora de rever decepção as com o teses. Roger é que talvez seja... agora eu vou fazer um exercício de empatia. Eu vou tentar me transportar como torcedor do Grêmio. Tá? Vai ser difícil, hein? Tá? Não Pra ti é uma dificuldade. Aí é o seguinte, João Pedro é gremista ou colorado? gremistaço da geral. Alessandra é gremista ou colorado? Gremistaço da geral. Então tá. A família de tricolores. Sim, mas eu sou exemplo. Vamos falar do Grêmio. Tá, eu quero saber. Então, assim, aqui, ó. O negócio é desestabilizar o Ribeiro. O déjà vu, o Roger teve a aceitação total. Quando a gente fala, o Ribeiro fica assim, ó. Seu goleiro, já sei, é o goleiro da Austrália ontem que entrou isso pra aí. pegar Não, pênalti. é que É o Ribeiro. Agora vão abrir todas as gavetas. É o Ribeiro, teu goleiro australiano, não lembro o nome dele. Cara, é fantástico aquele goleiro. Ele parecia o boneco de posto lá pra defender o pênalti e pegou o pênalti. Tá, abre aqui, Chico, rapidinho. Tá justificado. Abre, Tá por favor. justificado. Quando a gente fala, pra você que não tá entendendo, e por isso que às vezes a gente Eu se quero irrita, falar o do cara tá Grêmio. falando aqui e o Ribeiro fica assim... Acha essa imagem do goleiro australiano aí, Paulinho, ontem no pênalti. Tu desestabiliza. O Roger, Mas e aí? quando foi contratado, o que o torcedor do Grêmio... Não adianta me dizer que essas vírgulas assim, mas o grupo é diferente. Não, o fato é que quando o Roger foi contratado, eu também, e a torcida do Grêmio, teve um déjà vu. Vai reconstruir o time do Grêmio, vamos voltar a ter futebol, vamos voltar... Esse é um fato, tá? Que é a realidade. Eles desmontaram a Williams dele pra seguir na analogia, Aí entregaram tá. as peças Claro. pra ele tudo quebrado, as peças Essa- velhas, desgastadas, ruim. Essas são as vírgulas, mas não Acabou. interessa. O fato Vai é montar o isso. mesmo carro. O fato é que o torcedor do Grêmio acreditou na magia, né? Do déjà vu. Tá bom, o Redmayne, que é o goleiro da Agora tem o Austrália. seguinte. Não é porque o Grêmio tem um grupo ruim, e tem. Não é porque o grupo tem carências, e tem. Não é porque tem problemas de vestiário, porque tem incompetência da direção, não é que eu não vou cobrar do Roger um trabalho melhor. Não, já tem. Ele Mas o Ribeiro tem times menos qualificados, mais organizados. Nós estamos vendo isso. Me decepcionando, me frustrando. Roger, eu esperava muito mais. de ti. Bom, aqui o programa praticamente colocou o Roger no alvo. Eu acho que o Roger tem uma grande parcela. Acho que o trabalho do Roger é decepcionante, concordo com o Ribeiro, é ruim. Agora, na minha opinião, vai falar agora aquele que é o protagonista do planejamento do Grêmio na Série B. Não só ele. Em cima, presidente Bolzan e um conselho de administração excessivamente passivo. E embaixo, os seus asseclas. Sérgio Vasquez. Legal, cara bacana e tal, o trabalho é ruim. Diego Sec, que eu pouco conheço, nunca falei com ele, que é o executivo, trabalho é pior que ruim. Quem é, senhor Pedro Oliveira? O Denis Abraão, vice-presidente de futebol, vai falar aqui no Donos da Bola porque ele não está preocupado com o G4 do Campeonato Brasileiro. O Grêmio é o 5º colocado na Série B, tem 1 ponto a menos do que o Sport, que é o 4º colocado, tem 10 pontos a menos do que o líder Cruzeiro, mas o Denis Abraão não está preocupado com isso. Fala o vice-presidente de futebol do Grêmio, Denis Abraão. E o Grêmio está quase encostando ali. Agora, o G4, G3, G2, G1, lógico que nós queremos entrar ali, mas nós temos é que ter a capacidade de, na hora da verdade, matar, fazer o gol. E nós estamos deixando de fazer. O vestiário hoje correspondeu. Eles estavam indignados, eles jogaram com bravura, os jogadores foram bravos, ninguém deixou de se entregar. Nós sabemos que nós temos que melhorar a nossa qualidade, nós sabemos que nós temos que trabalhar mais. O próprio Roger diz que treina incessantemente, só que, infelizmente, nós temos que treinar muito mais. Tá pouco.
Nós precisamos ter fé, nós estamos trabalhando sério. Vamos comparar com o ano passado, que nós tínhamos tudo para subir, não subir. Verdade, André. Só que garanto que esse ano vai ser diferente. O Grêmio vem num crescendo, vocês podem ver, inclusive no espírito de luta, inclusive na entrega, inclusive na dedicação. Por isso que eu acredito, André, diferentemente do modelo do ano passado. Não é fé, Denis. Gestão não se faz com fé, gestão se faz com competência. Bom, é uma questão de opinião, cada um tem a sua, eu respeito. E, de novo, vou reiterar isso para que não fique mal entendido. Não é uma crítica pessoal. Eu sei que o Denis, inclusive, tem passagem por várias empresas aí como um reconhecido gestor, competente. Agora, no futebol do Grêmio, onde ele desembarcou em outubro, o trabalho é ruim. O trabalho do Denis Abraão é incompetente, é um trabalho que não deu certo, é um trabalho que culminou com o rebaixamento, ele não atingiu, não é nem o principal objetivo. Nada do que o Denis fizesse o ano passado, nada. Poderia contratar, trazer para o futebol de volta Pelé. Se o Grêmio fosse rebaixado, ele não atingiria o objetivo. Ele foi incompetente, não sozinho, é verdade. Sérgio Vasquez, Diego Serri, o presidente, o conselho de administração, o trabalho foi ruim, e o trabalho seguiu ruim, e o trabalho segue ruim, e o Denis Abraão não consegue enxergar. Não sei se é porque está com a visão tapada, não sei porque realmente se lhe falta competência, ou se ele está tentando maquiar uma realidade que está escancarada. César. Eu queria chamar vocês aqui a reflexão sobre esse aspecto, porque a minha preocupação ela é gigantesca. E eu estou falando muito sério aqui. O que o Grêmio tem hoje? Vocês já pararam para pensar a quantidade de jogadores que o Grêmio tem fora de forma? O Nicolas está fora de forma, o Elkson está fora de forma, o Benítez agora lesionado estava fora de forma, o Edilson está fora de forma, o Diego Souza está fora de forma. Jogadores fora de forma. É preciso dizer também, e os jogadores sem confiança, que estão afundando na crise e avançando. Quais reforços? Essa diretoria contratou Orejuela, que já foi embora, contratou Rodrigo Ferreira, contratou Edilson, contratou Bruno Alves, o zagueiro, que é talvez a melhor contratação. Contratou o Nicolas, contratou o Janderson, contratou o Benítez, contratou o Elkson, contratou o Biel, ou seja, não agregou qualidade ao grupo do Grêmio, não agregou. O que faz Diego Serri, que desde o mês de maio do ano passado está no Grêmio, vocês lembram que começou maio? Maio começou o Brasileiro na Série A. O que ele está fazendo no Grêmio? Por que ele é tão bom assim que ninguém enxerga? Será que ele é tão brilhante que todos que estão lá na bolha estão vendo? Por que o meu medo e por que eu faço esse desabafo e peço a reflexão de vocês? Porque esse ano o Grêmio afundou. Se o Grêmio não subir esse ano, o Grêmio vai se apequenar, o Grêmio vai quebrar, sim senhor. O Grêmio já está começando a ter que procurar bancos para pagar salários. O Denis Abraão tem que ser gremista agora, como ele diz ser, e dizer o seguinte, dá espaço para outro renovar o ambiente e melhorar o Grêmio. Eu estou assustado porque estou temendo, Meneghetti, pelo futuro do Grêmio. A incompetência reina e ninguém consegue dizer o que está acontecendo. Eu, na minha visão, Meneghetti, olhando para trás, eu acho que tudo, eu sempre acreditei que tudo tem explicação. Tudo tem explicação. É mesmo? É, isso. Que lindo, é uma frase bonita essa. É bonita e tu vai entender onde eu quero chegar. Vai te esforçar. Eu acho que nem tudo tem explicação, Reto, Ribeiro, sem gaveta. As gavetas do Ribeiro vocês não criticam. Vai, reto. Viu? O CCD, tudo que tu falou tem uma origem. E a origem é clara, na minha opinião. O Grêmio viveu de treinadorismo. Foi assim na época de sucesso, porque terceirizou tudo para o Renato, e aí quando deu certo, estava tudo lindo e maravilhoso. E o Grêmio achou, através do seu presidente, porque ele é o mandatário, que essa era a fórmula correta. E prosseguiu com o treinadorismo. Ou seja, repassando para o treinador as suas escolhas. Por isso que eu minimizo um pouco esse palco que eu estou dando no Diego Serri. Na minha opinião, talvez até por falta de competência, de conhecimento, enfim, ele é apenas um executor. Tá? O Grêmio vive da responsabilidade da terceirização. O treinador, o Mancini, o Felipão, todos eles fizeram a mesma coisa. Eles indicaram os reforços. Eles disseram o que a direção tinha que fazer. A direção não tem competência, não tem informação e não tem conhecimento para chegar a dizer, não, esse não.
Ah, não, Desculpa, esse eu não entendi nada que tu disse. Vamos ter que dar um aumento pro Diego Serra, então, lá, né? Não é Merece isso. um aumento Tu não salário. conseguiu entender? Merece Eu vou te ser dizer, graduado lá. o departamento de futebol do Grêmio, desde sempre, Transformar ele no vice-presidente. terceirizou para os treinadores E daí, das escolhas. Ribeiro? E daí, Ribeiro? E daí isso O é que tudo. acontece é o seguinte, Não tem política se de ele futebol. se ele Não tem terceirizou- política de futebol. Ribeiro, Tu de quem é a entende? culpa? Se quem é a ele culpa disso? terceirizou e o É Grêmio do caiu... clube, é do presidente. Se o Grêmio terceirizou, não terceirizou, sei eu. Eu só sei que o resultado disso é um sofrimento gigante pro torcedor isso é do outra Grêmio. coisa. Não é outra coisa, é a coisa. Eu Ribeiro. recebi, eu JB. recebi uma informação hoje Opa, pela manhã. gostei. Eu recebi uma informação hoje pela manhã de uma ligação que tive com uma pessoa importante, que está ali no meio do negócio. É óbvio, eu sempre faço essa ressalva. Eu vou falar aqui, não tenho como falar em nome de 40 jogadores, mas o que eu recebi existe sim uma diferença, uma dissintonia, uma falta de sincronismo entre a direção, e aí a direção leia-se Denis Abraão, os caras comandantes do futebol, com um grupo de jogadores no vestiário. Esse discurso do Denis de vamos ter fé, vamos trabalhar mais, vamos não sei o que, não cola mais. Os jogadores com quem eu tive contato e as pessoas que me passaram o seguinte, eu anotei as expressões aqui para eu não errar, tá, Meneghete? Que o grupo não está mais mobilizado com esse tipo de discurso, que não existe uma sintonia com a direção e que existe inclusive um sentimento de que quase tanto faz, tanto fez. Empatou ontem, não existe necessariamente uma revolta pelo Denis, até diz, os caras estavam revoltados, tá bom, de repente nesse jogo exclusivamente, mas em vários outros que o Grêmio não joga bem ou joga mal e ganha, não existe aquele sentimento, não, vamos melhorar e tal, porque os jogadores não compram o discurso do Denis Abraão. Esta foi a informação que recebi de algumas pessoas do vestiário. Eu sempre faço essa ressalva, vai ter 40 caras lá. Mas um ou dois até não concordam. Beleza, mas no geral, a informação que eu tenho os jogadores não compram esse discurso do Denis que vamos na fé, vamos na raça, vamos na camisa do Grêmio, vamos na... Como é que ele disse outra coisa que ele falou também? Vamos trabalhar mais. O Grêmio, acho que o Ministério do Trabalho vai bater lá, né? Porque toda hora tá aumentando a carga de trabalho dos caras. É um negócio incrível, nunca melhora. Que perigo, hein? Pedro, vamos atualizar aí notícias do Internacional. O Inter de olho no camisa 9 dos sonhos do presidente Barcelos. Vamos lá. O camisa 9 dos sonhos do presidente Alessandro Barcelos é Yuri Alberto. Yuri Alberto que foi vendido no início da temporada por mais de 20 milhões de euros para o Zenit da Rússia. Ele está jogando bem por lá. Mas o Yuri Alberto, ele está de férias em São Paulo, onde ele tem inclusive uma filha. E ele não pretende voltar para a Rússia. Ele não pretende voltar num ambiente que vive uma guerra, um período de incerteza. Ele não pretende voltar para lá. Por isso, o Inter vê com bons olhos essa situação. Ainda não tem nenhuma negociação em andamento, mas o Inter vê com bons olhos a possibilidade do Yuri Alberto retornar até o final da temporada. Ele, por exemplo, seria emprestado até o final do ano, caso essa negociação se concretizasse, mas é o grande desejo da direção, contar com o Yuri Alberto. Salário na casa de R$1 milhão, o Inter teria que pagar, teria que arcar com esses custos, mas não veria problema, já que tem interesse nesse jogador, no Yuri Alberto, em repatriar ele, que tem 21 anos completados em março agora de 2022. Aqui no programa que estava dormindo bem às noites, muito por conta dos méritos do trabalho de Mano Menezes. E agora com a possibilidade de Yuri Alberto, Baldasso? Muito cômodo pra ti, né, Meneghete? Fingir no programa que tu não tem nada a ver com isso, né, Meneghete? Muito cômodo pra ti, né? Ontem à tarde, quando tu trouxesse essa informação, tu bagunçou com todas as redações de jornalismo esportivo do Rio Grande do Sul e tu bagunçou com a minha vida, Leonardo Meneghete. O meu coração acelerou, a minha respiração passou a ficar ofegante. Eu transpirei, Meneghete. Eu dormi tarde e acordei de sobressalto hoje pela manhã com essa possibilidade. Mas a partir da tua informação, eu fui para a leitura dos fatos, para tentar ver viabilidade, para ver se não é um sonho. E, cara, eu vou dizer uma coisa para vocês. Evidente que agora todo mundo está negando. É o Zenit negando, é o empresário negando, porque todo mundo vai negar. Agora todo mundo vai negar. Mas a viabilidade para mim passa pelo fato de que o Yuri Alberto, que está muito bem lá, é a menina dos olhos do Zenit. O Yuri Alberto construiu nesse pouco tempo que está lá, moral para conversar, moral para expor seu sentimento. Se ele se sente inseguro de estar neste momento até o final do ano na Rússia, enquanto não apaziguar a questão da crise lá no leste europeu, ele pode pedir para o Zenit para que seja emprestado para o Internacional até o final do ano. Eu acho viável. Agora, se isso acontecer, Leonardo Meneghete, companheiros e telespectadores, eu já separei o espaço aqui no pátio.
Se isso acontecer, eu levanto uma estátua de Alessandro Barcelos no pátio da minha casa. E de bronze, que é um material caro ainda por cima. Porque trazer de volta um jogador vendido por 25 milhões de euros 3 meses depois para jogar no clube seria demais. Tá, deixa eu entender, Meneghetti, é sério. Agora é uma entrevistinha contigo, dá para fazer assim? Vamos entrevistar o Meneghetti. Isso permite. Vamos lá. O Yuri Alberto tá mal lá? Não, bem demais. Como é que ele 14 tá? jogos, 6 gols, 5 assistências. Exatamente. É. Foi Bem campeão, demais. é titular. Bem demais. Então, não é tá aquele passando caso... férias agora em São José dos Campos com a sua filha. Tem o número da conta bancária, o tênis dele, seria o chuteiro bom, que ele usa e tal. Mas se ele quiser fazer um pix, estamos aceitando. Tá, beleza. Teve no Mas Beira-Rio agora no final de maio para assistir um jogo Exato. do Inter pela Sul-Americana, se não me engano, contra o 9 de outubro. Não é o jogador que bateu e voltou, tá mal e vai voltar. Não. Por que ele voltaria então? Porque a Rússia está num conflito, está numa guerra com a Ucrânia, né? A FIFA, inclusive, está, e o Inter tem esta informação, a FIFA, inclusive, está gestionando talvez uma nova normativa que permita que os jogadores, se sentindo inseguros lá, procurem algum outro destino temporariamente. Sim. O Inter aguarda esta normativa. Tá, deixa eu ver se eu entendi. O Inter viu o seguinte, olha, tem uma bronca lá, Ele todo se mundo sente sabe. inseguro de voltar O no país jogador que tá em pode guerra. não querer voltar. Não, por o um jogador país não que tá quer em guerra, voltar, tá? Ele Mas não quer voltar. Ele não quer voltar, mas ele vai ter muito cuidado para verbalizar isso, porque o clube acabou de investir 25 Ele não vai entrar em euros. conflito, tá bom. E aí a ideia do Inter é conseguir um empréstimo até quando? Até o final do ano, pelo menos. Até o final do ano pro Yuri jogar aqui emprestado. Mas daí aí. o Inter pagaria o salário dele. Pagaria 1 milhão e 100, 1 milhão e 200. Ah, mas me serve. Tá. Eu faria Assim, esse ó, negócio. Eu quero dizer o seguinte, ó. Eu só quero lembrar para vocês que ganhar final um do milhão, hein? ano é final de outubro, tá? Futebol para no final de outubro, é mais 4 meses só. Não, final de novembro. Eu quero só dizer o seguinte, o negócio não é fácil. Mas este é o nome dos sonhos do presidente Alessandro Barcelos. E querer um jogador bom, ninguém pode criticar o Internacional por conta disso. Olha, o Inter quer o Yuri Alberto. Se cria uma expectativa no torcedor. Isso faz parte do futebol, gente. Vazou, tá bem? Isso faz parte do futebol. Ninguém pode... A gente tem que criticar o dirigente é quando ele gosta do jogador ruim. Quando ele vai atrás do jogador ruim, ou conseguindo ou não conseguindo. O Yuri Alberto é um baita jogador, o Inter está vendo uma oportunidade, mas de novo pondero. O negócio não é fácil de ser viabilizado, mas este é o nome dos sonhos do presidente É Barcelos. uma padada ganhar 1 milhão aqui em Porto Alegre, né? Assim, os caras estão vindo ganhando 1 milhão. Ele joga pouco, né? Meu querido Ribeiro Neto, vamos reclamar de quem ganha 1 milhão e não dá resposta. O Yuri Alberto paga o que ele quiser. Paga o que custar, é o Yuri Alberto. Não vamos reclamar do que custa o Yuri Alberto de salário, né, ô Ribeiro? Pelo amor de Deus. Tudo bem. Tem um monte de jogador meia-boca jogando no futebol gaúcho, ganhando 400, 500. Tá barbada pra achar, entendeu? Tá barbadinho. Eu não tenho a única relação o valor do Yuri Alberto. O Yuri Alberto chega aqui, ele é o melhor jogador do Rio Grande do Sul e é o que Roberto. E é o que tem que Alberto ganhar mais. Roberto. Alberto Roberto, grande jogador. Agora, e realmente é o cara que fez a diferença pro Inter e a gente tá vendo aí a dificuldade do Inter fazer gols, né? Não tá vendo aí. Não tá vendo. É verdade que é que tu gosta muito de olhar o último jogo, tu esquece dos outros, mas o último jogo o Inter fez gols, mas antes disso vinha enfrentando muitas dificuldades para fazer gols, não é à toa. Tinha uma série de empates. Levar uma pancada Uma completamente gratuita. bordoada. Completamente gratuita. Ele tá Maguari hoje, cara. Ele tá fora do prumo. O César tá fora do prumo, não entenda é que eu isso. esteja Maguari hoje. Eu tô Maguari há 1 ano e meio. Não é hoje. Não, mas uma série de Não, Maguari. mas hoje em especial. sou uma Hoje eu já vi, quando tu fábrica. entrou no camarim, eu já vi que tu tava meio ácido. Eu sou uma fábrica de Maguari. Quem tá magoado sou eu. Só a única discussão, e aí eu vi atentamente, o Meneghetti me irritou ontem de tarde, né? Porque ele me larga uma notícia dessa que o Inter tá comprando o Yuri Alberto. E o Grêmio tá... Não, mas vai contar com o Yuri Alberto, se der tudo certo essa negociação. E eu tô torcendo para ver se o Biel cresce. torcendo para um volante se o Edilson consegue caminhar, Se inteiro. ele jogar 80 minutos, já tá valendo, Edilson. A minha fase é terrível, mas me parece, aí eu acho que é um ponto importante. Há 2 semanas atrás, o Inter não conseguiu pagar salário. É isso. E aí pode ser maravilhoso esse 1 milhão, mas como pagar? Sabe o que eu acho, César? Que o Inter fica mais próximo de pagar salário com o Yuri Alberto que sem o Yuri Alberto. E outra coisa, Porque cresce o time, tu vai chegar... Desculpa, Baldar, só pra completar Jogadores aqui. do Internacional estão vendo que eles não vão chegar a lugar nenhum se não tiver ninguém para fazer gol. Não vão ganhar bicho extra, não vão ganhar premiação de competição. Tu acha que eles vão ficar brabos se o Yuri Alberto voltar pro Internacional para meter para dentro a chance de gol campeão? Tem que pagar. Não, eu concordo. Jogador bom gosta de jogador bom. Não tem
Esta frase eu fiz ontem. É. Para o dirigente do Inter que me passou essa informação e essa tua preocupação, eu falei, o jogador bom gosta de ter um Gosta jogador de bom do jogador lado. bom. O D'Alessandro, eu lembro, ligou para o Forlan quando o Inter estava negociando com o Forlan. Isso aí não é problema. Eu sempre ouvi essa história, ele vai, o jogador bom vai chegar aqui e quebrar o vestiário. Não vai nada. O que acontece não é quebrar ou não, é conseguir ou não. Desde que jogue, né? Claro. Tem que ser bom que jogue, né? Claro, bom. Não é o Douglas Costa que chegou aqui, todo mundo gostou quando ele chegou, durou 2 dias. No terceiro dia ele olhou pro Jeromel e criou um conflito dentro do vestiário. Eu tenho de 1 ou 2 pessoas do vestiário do Internacional que me disseram o seguinte: esse jogador muda nosso patamar. Muda também o patamar financeiro, né? O Arangues 1 milhão, o Gilberto mais 1 Milhão. Neto, eu vou te dizer uma coisa. Me veio 2 palavrões agora para dizer, eu não vou dizer em respeito a quem está assistindo o programa. Deixa eu ficar no Baldasso, por favor, Menegas. Deixa eu só ficar no Baldasso, então, que ele é o cara que mais conhece sobre relacionamentos aqui do programa. Opa! Tirando o Paulinho Pires. Eu acho que ele e o Paulinho Pires estão... rivalizam. Rivalizam. Os dois têm cartão de milhagem. Exatamente. Nesse assunto. 5 casamentos, aquela coisa toda, bonitinha e tal. Mas no Baldasso... Pai de famílias. Alguma... Como é que é? Pai de famílias. O Paulinho é um pai de famílias. O Baldasso é um pai de famílias. Ô, Baldasso, divide a tela aqui, volta o Baldasso. Baldacinho, alguma vez já aconteceu de, na tua vida, tu te separar ou ter algum relacionamento e 3 meses depois voltar e dar certo por um curto período de tempo, assim? Isso já aconteceu contigo? Não aconteceu porque eu não amava mais a pessoa. Agora, o contexto colorado ama Yuri Alberto. Esse amor não acabou. É uma boa explicação. Não, mas é que futebol, tu tá fazendo sempre essa comparação, essa analogia. Programa de rádio aqui, não faz. Vamos trocar o rumo da futebol é diferente. Vamos ao intervalo. E o Pedro Oliveira está conversando com vocês na live do YouTube. É isso aí, ex-namorados da bola. É assim que funciona. O Paulinho é um cara que aqui, ó, ele casou umas 78 vezes. O Paulinho conta que a primeira mulher levou a casa, a segunda levou o carro, a terceira os discos e a quarta é aquele que ele tá casado. É isso, né, Paulinho? O Paulinho não tá me ouvindo, o Paulinho não tá nem dando bola pra mim. Mas é isso aí, ex-namorados da bola. Ô, Júlio, o que tem de almoço hoje? Sobrecoxa assada. Tá, sobrecoxa assada, vamos pra dentro. Pega um refrigerantezinho ali, vamos nessa. Os cornaços da bola, diz o Trujillo. Tira o pijama, Fernando. Por que eu tenho que tirar o pijama? Não tô de pijama. Não tá bonito aqui, ó. Desculpa então, cara. Desculpa se vocês não gostaram. Nando, apaixonados da bola. Sandro Padilha, Pedro, tu é nosso? Eu sou deles, eu sou nosso. Tem que perguntar pro Marco Antônio Pereira se eu sou nosso ou se eu sou deles. Vamos ver o que ele vai dizer. Tem bastante comentários aqui, 18 mil pessoas se inscrevem no nosso canal aqui do Donos. Pedro, Grêmio mal, mas pelo menos o Meneghetti fica de bom humor. Abraço ao Ribeiro, Márcio Zacarias. Pois é, o Meneghetti tá sempre de bom humor. Nunca vi o Meneghetti brigar com alguém, o Meneghetti bravo. Vocês não veem o Meneghetti fazer isso. O Meneghetti, o cara, super bom humor sempre. Não, mas é verdade. Deixa eu ver mais comentários aqui. Pedro Inter é deles, disse o Atmosfera dos Games. Pedro mais bonito que o Tiger, o Július. Não é muito difícil, né? Mas um abraço pro Tiger. O Elvis, Pedro, tu és pai de família? Não, cara, eu não sou pai de família. Flávio Five, Pedro Mazembe. Ok, se vocês acham. Cara, para de perguntar se eu sou pai de família, eu não sou pai de família. Não sei de onde é que tiraram isso. Aonde tu mora, Pedro? Em Porto Alegre. Cadê o Tiger? O Tiger tá lá no CT do Inter. Ele tinha alguns compromissos lá, a gente acompanhou o treino, inclusive, do Inter, e ele tinha uma entrevista para fazer. Deve ir ao ar entre hoje e amanhã na Rádio Bandeirantes. Abraço! Pedro Oliveira, mais um destaque do técnico do Grêmio, Roger Machado. O Roger Machado agora vai falar sobre os volantes, porque a opção do treinador foi começar a partida com Vijaçante e Thiago Santos. O Vijaçante que na última sexta-feira jogou pela sua seleção paraguaia na Ásia. Ele chegou ainda no sábado em Recife. O Roger disse que sentiu o jogador durante o treinamento, mas a opção foi por começar com Bitelo no banco de reservas. E segundo o Roger, a estratégia ela foi bem seguida e foi boa. Fala Roger Machado sobre os volantes do Grêmio. Ela se mostrou válida
a intenção da gente fazer um primeiro tempo mais sólido, poder liberar mais os nossos atacantes para ficar na frente da linha da bola em fase defensiva, à medida que a gente sabia que na primeira fase de construção ali, né, a gente ia conseguir levar a bola para frente aos nossos atacantes, né? Então ela se mostrou eficiente para o propósito, né? A ideia justamente é para o segundo tempo a gente soltar, contar também com, a gente sabe que com a ansiedade do torcedor, né, que com o placar zerado vai pressionar o adversário e vai nos dar mais espaço, como nos deu a opção pelo Thiago, além de todos os elementos, os principais, as questões táticas, a estratégia para o jogo, como eu delineei, também não perdeu o momento que o Thiago, sobretudo nos últimos 3 jogos, contando com a Recopa Gaúcha, atuou muito bem, né, e tomar decisão, né? E essa foi uma escolha para o dia de hoje. Ô JB, e sobre volantes? Namoro com o Lucas Leiva. Andou? Estacionou? Como é que tá isso? O Denis Abrão ele até confirma uma informação que o Dávila tinha trazido da Rádio Bandeirantes, que era de bastidor. Na última quinta-feira foi a conversa, a gente no Donos Rádio já tinha trazido que tinha estagnado por conta de salário e tudo mais. E o Denis Abrão, depois dessa conversa que estagnou, pediu uma conversa olhos nos olhos do Lucas Leiva. E essa conversa não pôde acontecer porque ele primeiro foi para Dourados, visitou sua fazenda, colheu milho, tocou gado, aquela coisa toda, e agora está no Rio de Janeiro para um encontro com o Felipe Coutinho. Ele vai ser padrinho de alguma coisa, não se sabe se é do filho do Felipe Coutinho ou de casamento. Não, mas daí estavam dizendo que era casamento, porque o Felipe Coutinho já casou há 10 anos atrás, parece que é do filho mesmo dele lá, do Felipe Coutinho e tal. A cidade está descompensada. E ele volta por quarta ou quinta-feira. E aí... no Copacabana Palace? Não. Nós teremos uma reunião, uma conversa, Gente. olhos nos olhos, do Denis Abrão com o Lucas Leiva. Quanto tempo o Grêmio tá falando do Douglas, desse rapaz aí, o Lucas Douglas? Leiva? Eu também confundi Desculpa, direto. O Lucas Leiva. Quanto tempo o Grêmio tá falando? Um mês e pouco, né? Um mês e pouco. Ontem o vice-presidente de futebol, figura, né, entidade que é o vice-presidente de futebol, disse: estou tentando conversar pessoalmente com ele, mas ainda não deu porque ele foi viajar. Posso ir embora, Meneghetti? Não, é sério, acabou o programa, fica, né? fica. Não, cara... Vergonha é pouco. Cara, vice-presidente de futebol do Grêmio com um cara que estava em Porto Alegre. O Grêmio tá falando há um mês. Mas vou dar uma informação pro Denis. Alô, Denis, meu bruxo. O Lucas não quer falar contigo. Tá? Um mês. Porque sobre dinheiro e dinheiro, Tá? ele Não, deixa mas pro não procurador. nos trata Que, disso. aliás, Quando Não, mas tem uma coisa aí, tá? Eu ouvi, tá? Desculpa, eu não sei de Então quem vai, eu ouvi. ouve rápido, tá? Porque eu tô acabando. Que o empresário estava querendo uma bonificação. Que isso também era um entrave. Bonificação para quem? Pro empresário. Olha que pode ser aí. Eu vou te dizer, entrave. tá? Tá. Todo empresário que faz negócios com o Grêmio, isso é regulamentar, é a função do cara. Ele ganha 6% do contrato. Opa. Tu soma todo o contrato, quanto que vai ser pago pro Posso jogador? ir embora? 6%. Não, mas Deixa eu César, ir embora. quando tu Vamos foi lá, dirigente, tu segura o pagou. César, segura o César. Bota o resultado É assim que enquete funciona. interativa sobre o empate do Grêmio, porque o Grêmio não está tendo dificuldade para vencer na Série B, a qualidade dos jogadores. Tá aí, ó. Tá aí a resposta. Aí está a resposta. Qualidade dos jogadores, 65%. Escolhas do técnico, 8%. Time mal treinado, 12%. Portanto, na conta do Roger, 20%. Erros da direção, que se soma à qualidade dos jogadores, que quem contratou foi a direção, 15%. Tá aí. Se a gente somar, é 80 a 20. 80 do grupo de jogadores e o Roger tem a sua parcela, 20%. Nós voltaremos amanhã ao 12h30.